Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Obrigada por você estar aqui mais uma vez juntinho comigo para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. Eu oro nesse momento para que a sua mente e o seu coração sejam abertos para o entendimento dessa palavra, para que você possa recebê-la e ela venha frutificar na sua vida e na vida daqueles que te cercam nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre propósito, sobre lugar e sobre o centro da vontade de Deus. Quantas vezes você já não se perguntou se você está no lugar onde você deveria estar? Quantas vezes você já não olhou para a situação que você está vivendo e não se perguntou se realmente essa era a vontade de Deus ou se esse deveria ser o lugar que você deveria estar? Às vezes nossa vida ela toma rumo e direções que não compreendemos, direções completamente diferentes daquilo que nós planejamos, né? E quando isso acontece, vem tantas dificuldades na nossa vida, quando os rumos e os planos mudam, a gente enfrenta muita, dificuldade, a gente enfrenta muita batalha espiritual, emocional e psicológica. Quando a gente muda de direção, quando os planos da nossa vida são mudados, automaticamente a nossa mente ela é bombardeada por questionamentos. E muitas das vezes esses questionamentos se transformam em murmurações, se transformam muitas das vezes em palavras de desânimo que vão nos fazer desistir do lugar que nós estamos nesse exato momento, sem antes mesmo de compreendermos que ali é a vontade de Deus. Eu quero que você já pense, o primeiro pensamento de hoje, eu quero que você seja que você está aí, aonde você está agora, não por um acaso, mas porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Sabe, quando eu leio Gênesis e penso na história de José, eu fico me perguntando quantas vezes José deve ter se questionado se ele deveria mesmo estar ali. Quantas vezes ele deve ter se perguntado pelos lugares onde ele passou, pelo poço, pela casa de Potifar, pela prisão, né? Até mesmo como governador do Egito. Quantas vezes José deve ter se perguntado se ele estava no lugar certo, se realmente ele deveria estar ali. Olhando para a história de José, pela sua genealogia, ele era judeu. O lugar dele não era ali, logicamente, aos olhos humanos. Não era o lugar dele, mas havia um propósito para ele estar ali. E mais tarde, José compreendeu, mas levou tempo até José compreender qual era o propósito de Deus. Até José concluir isso, chegar a essa conclusão de que havia um propósito para ele estar ali, que ele não estava ali por um acaso, por uma coincidência ou até mesmo pela maldade humana dos seus irmãos, mas havia um propósito para ele estar naquele lugar. Levou muito tempo. Ele passou pelo palácio, ele passou pela rejeição dos seus irmãos, pela humilhação, pela exclusão, do seu convívio familiar. Ele passou por acusações, ele passou por prisões, foi acusado injustamente por perseguições. Ele passou por muitas coisas até compreender o que estava acontecendo na vida dele. Mas o que mais me chama a atenção é que apesar de ter passado por tudo isso e com certeza ter se questionado se isso era a vontade de Deus para a sua vida, ter se questionado de que ele não era para estar ali, que aquele lugar não era dele, ele não desistiu, ele não abandonou o lugar aonde ele estava. José, eu já falei com você aqui em outros episódios do programa que ele passou pelo poço, mas ele passou, ele não ficou, ele não parou em nenhuma etapa da sua vida. Ele suportou todo o processo
até concluir de que havia um propósito para ele estar naquele lugar. Talvez nesse momento você esteja passando por uma grande dificuldade na sua vida e está culpando o lugar, a geografia. Mas o lugar muitas das vezes não interessa, mas sim o propósito de onde você está. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo do número 4, que vai até o 7. José disse assim a seus irmãos: por favor, aproximem-se. E eles se aproximaram. Ele disse: sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui. Nem enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Uma fome está sobre a terra nos 2 últimos anos, e durante outros 5 anos não haverá plantio nem colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês com uma grande libertação. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Ele fez de mim um pai para Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de todo do Egito. José entendeu o que ele estava fazendo naquele lugar. José entendeu que, apesar de terem sido seus irmãos que o venderam, que o conduziram até aquele lugar, foi Deus que o levou para lá. Foi Deus que o escolheu para estar naquele lugar. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de José, e Deus sabia que podia contar com José. José não iria se corromper com a riqueza, com o ouro, assim como os seus outros irmãos poderiam se corromper. José não tinha ganância, mas o José era obediente. Por conhecer o teu coração, por conhecer o teu caráter, por saber quem você é e a força que você tem, é que Deus enviou você para este lugar. É que Deus colocou você na posição que você está. Não porque você é merecedor ou porque você é melhor que ninguém, mas porque existe um propósito para ser cumprido aí neste lugar. E Deus conta com você. Às vezes a gente não entende, a gente julga a geografia, a gente julga o lugar, a gente julga, sabe, as situações, mas a gente precisa olhar para Deus e entender que Deus sabe o que é bom para nós. E se Ele permitiu que nós chegássemos a um determinado lugar, então aquele lugar será bom para o cumprimento do nosso propósito. Eu quero que você entenda que existe um propósito para você estar onde você está agora. Você não está aí por acaso. É claro que inicialmente nós não vamos entender. Isso leva tempo, porque levou tempo na vida de José também. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja bem sincera nessa resposta. Quantas vezes você já desistiu de assistir algum filme ou algo, ler um livro, porque você não gostou do início? Porque você não gostou da introdução? Ou porque você assistiu durante 5 minutos e não viu nada de jeito naquele filme? Quantas vezes? Agora, quantas vezes você insistiu em assistir e se surpreendeu no final? Quantas vezes você foi surpreendida no final de um filme, de um livro? Uma coisa que você menosprezou no início, não gostou, mas te surpreendeu no final. Assim somos nós. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Eu sei que o início, sabe, a adaptação ao lugar, a primeira vista, a primeira olhada que nós temos, a primeira análise que nós fazemos de certas situações ou determinados lugares, muitas das vezes elas não são favoráveis para aquilo que nós planejamos. Mas tenha certeza que é muito favorável para o propósito de Deus na sua vida. E é assim que você tem que pensar.
Sabe por que que nós desistimos? Sabe por que que nós não conseguimos ser como José foi bem-sucedido em seu propósito, como Paulo foi bem-sucedido em seu propósito, como Daniel foi bem-sucedido em seu propósito? Sabe por quê? Porque nós paramos na primeira fase, sabe? Quando nós mudamos de lugar, ou somos levados para um lugar, ou chegamos a um determinado lugar, a primeira coisa que nós fazemos, analisamos o lugar. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes em que a gente analisa um determinado lugar, uma determinada situação com os olhos humanos, nós somos levados, tendenciados a desistir. Porque a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente começa a olhar para as impossibilidades, a gente começa a olhar pelo que está faltando, a gente começa a olhar com os nossos olhos humanos. Então a gente faz aquela visão, aquela análise, e depois a gente começa a questionar se o que eu vim fazer aqui? Nesse lugar não tem nada para mim, aqui não tem nada que me ajude, não tem nada que vai me favorecer, aqui não tem, sabe? A gente começa a olhar, a questionar as possibilidades e as impossibilidades. A gente começa a questionar o porquê de sermos levados para aquele lugar onde não há nada para nós. A gente começa a se questionar. E quando a gente questiona, automaticamente a gente murmura. Automaticamente a gente julga o lugar. Não, verdadeiramente isso não é para mim. A gente conclui isso. A gente conclui. O lugar não é bom, sabe? Vamos ver quando Deus tirou o povo do Egito. E Moisés mandou os espias, 12 espias. Aquele povo tinha uma promessa, né? Tinha um propósito por eles estarem indo ali, analisar a terra e ver a terra e tudo mais. Mas eles olharam e fizeram aquele panorama geral do lugar. Bem, a terra mana leite e mel, a terra dá frutos, a terra é boa, a terra é próspera, mas também tem gigante na terra. Aí eles olharam para o gigante, olharam para as dificuldades e eles começaram a questionar, não, e nós não vamos vencer. E eles começaram a concluir que aquele lugar não era para eles, porque eles não eram ninguém, eles não tinham força, eles não tinham estrutura física, armas iguais às dos habitantes de Canaã. Mas havia uma promessa, era deles, eles só precisavam acreditar e avançar, sabendo que Deus faria com que tudo naquele lugar cooperasse para o bem deles. Mas esses dois desanimaram o povo, chamaram o povo à desistência. Se não fosse o olhar diferenciado de José e de Moisés, talvez o povo teria desistido de Canaã, não teria alcançado Canaã, sabe? E quando nós paramos para olhar o lugar, a situação, a circunstância que nós estamos vivendo e olhamos com o nosso olhar humano, nós somos levados a questionar, a julgar e a concluir coisas que não estão de acordo com os planos e a visão de Deus sobre nós. Talvez José, se tivesse chegado ali no Egito, na casa de Potifar como escravo, e tivesse olhado, mas por que eu estou aqui? Eu aqui não sou ninguém, não tenho ninguém que adore meu Deus, eu sou o único judeu aqui, eu sou escravo na casa de Potifar, sabe, que adora outros deuses e não sei o que, mas vale eu me render aos deuses dele do que eu me manter servo do Deus vivo. Era muito mais fácil para José, mas José não olhou com os olhos humanos. Havia um propósito para ele estar ali. Deus estava com ele e o faria alcançar esse propósito. Nós precisamos olhar, você precisa olhar como Deus olha. Você precisa analisar o lugar, a situação, a circunstância que você está enfrentando, não com os teus olhos carnais, mas com os olhos de Deus. Nós precisamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que nós não somos levados pelo vento para um determinado lugar, mas somos levados pelo próprio Deus com um propósito a ser cumprido. E para cumprir o propósito, se nós não temos forças ou capacidades, Deus vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer.
Sabe, o povo só precisava ir em direção a Canaã, porque a palavra de Deus diz, a promessa de Deus era que o próprio Deus tiraria os inimigos de diante dele. Você não precisa se preocupar com as coisas impossíveis nesse lugar. Você não precisa se preocupar com as impossibilidades. Você só precisa se preocupar em estar no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa a geografia, não importa o lugar terreno, tudo vai cooperar para que o propósito na sua vida se cumpra. Você está entendendo? O lugar não era favorável a José. As circunstâncias não eram favoráveis a José. Mas José escolheu continuar no centro da vontade de Deus. E Potifar, José encontrou favor aos olhos de Potifar. José encontrou favor na prisão. José encontrou favor diante de Faraó. E José foi levado por Deus ao centro da sua vontade, a salvação do povo judeu naquela época. Se você permanecer no centro da vontade de Deus, aonde você estiver, o seu propósito será cumprido. Você terá sucesso no cumprimento do seu propósito. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Certa vez eu fui levada a pregar, fui convidada a pregar num lugar, uma igreja muito grande, um lugar muito bonito. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu dei aquela visão geral sobre aquele lugar, eu olhei e vi muitos pastores e os pastores estavam recebendo oportunidades para dar uma saudação, oportunidades para falar ao povo. E cada vez que eles falavam, eu via que eles tinham um alto conhecimento bíblico, teológico. Eles tinham, sabe, um conhecimento gigantesco. E eu me senti inferior. Olhando para aquilo, eu me senti inferior. E eu comecei a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar para esse povo? Quem sou eu no meio de todos esses que aqui estão? E eu comecei a questionar. E nesse momento que eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou dizer que estou passando mal, não vou pregar, não sei o quê, estou com medo de falar besteira e tal. E naquele momento, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, não desista, você não está aqui por acaso. Eu te trouxe aqui com um propósito. Agora, você não está entendendo, mas logo, logo você entenderá. Então eu peguei aquela palavra e disse, não, Deus me trouxe. E aquilo que eu não consegui fazer neste lugar, Deus fará através de mim. Porque o propósito do Senhor será cumprido neste lugar. E naquela noite eu preguei sobre humilhação diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus, render-se, se arrepender, arrependimento. E houve um grande aquebrantamento de corações naquele lugar. O Espírito Santo agiu de maneira extraordinária. Sabe, havia muitos pastores naquele lugar, inclusive pastores que estavam distantes dos caminhos do Senhor. E resolveram voltar, decidiram voltar, sabe? Pessoas decidiram voltar. Naquela noite quase não houve salvação, mas houve mais resgatamento. As pessoas voltaram, sabe? Houve arrependimento naquele lugar. As pessoas se reconciliaram com Deus. Então havia um propósito. Você não está aí por acaso. Há um propósito na sua vida. Havia um propósito na vida de José. Havia um propósito em relação a José ter ido para o Egito, ter ido para a prisão, ter ido para a casa de Potifar, ter chegado até o palácio. Havia um propósito. Quando a gente lê Filipenses 1, e eu quero ler com você, eu quero que você lê juntinho comigo. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12. A partir do 12, eu quero ler com você do 12 ao 14. Diz assim, irmãos, agora desejo lhes contar o que me aconteceu. Desejo lhe contar que o que me aconteceu tem ajudado no avanço das boas novas ou do Evangelho. Tornou-se claro a todos, a todo o palácio e aos demais que estou acorrentado pela causa do Messias. Além disso,
o fato de estar na prisão deu confiança à maioria dos irmãos no Senhor, de formas que eles se tornaram muito mais ousados para pregar a palavra de Deus com destemor. Paulo entendeu que ele era levado a todo e qualquer lugar com um propósito. Havia um propósito para ele estar na prisão. Havia um propósito para ele estar no palácio. Paulo estava levando as boas novas aonde nenhum outro poderia levar, porque afinal Paulo era soldado romano, era cidadão romano. Há um propósito. Você não caiu de paraquedas aonde você está. Até porque a sua vida, ela é guiada por Deus. Deus é o Senhor da sua vida. E Ele é que conduz os seus passos. É Ele que leva e te coloca e tira você de determinados lugares. Deus sabe todas as coisas. A palavra dele diz que Ele é que tem um plano. Ele é que conhece os planos perfeitos para a nossa vida. E a gente só precisa confiar, a gente só precisa entender que, sabe, ok, eu não sei o porquê estou aqui, ok, as coisas aqui não estão ao meu favor, ok, as coisas não estão acontecendo como eu planejei, mas Deus é o regente da minha vida. Ele é o meu pastor, é Ele que conduz cada passo, eu entreguei a minha vida a Ele. Então existe um propósito para eu estar aqui. Eu sei que às vezes não vai fazer sentido nenhum. Qual era o sentido de Paulo estar na prisão? Qual era o sentido de José ser vendido como escravo? Qual era o sentido de José se tornar governador? Um judeu, um escravo se tornar governador? Qual era o sentido disso? Às vezes a lógica não bate, mas a fé, o propósito, a vontade de Deus, ela não vai de acordo com a lógica humana, mas ela vai de acordo com Deus, com o poder, com a vontade de Deus para a nossa vida. Quando não fizer lógica, em vez de pensar em desistir, pergunte para Deus qual é o propósito. Porque se não tem lógica, tem propósito. Você está entendendo? Não havia lógica. Às vezes eu me pergunto por que eu deixei a minha casa? Por que eu saí da minha terra? Por que eu vim para este lugar? Porque há um propósito para eu estar aqui. Por que Deus de repente disse para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela? Qual é a lógica disso? Sair peregrinando por uma terra que ele nem sabia qual era, sem nada, sem nenhuma pessoa da família, sem nenhum apoio, sem ninguém, virar as costas para tudo que ele tinha construído até agora. Qual era a lógica disso? Nenhuma. Mas havia um propósito. Uma nação nasceria de Abraão. Você está entendendo? Há um propósito para você estar onde você está. O lugar, muitas das vezes, parece não favorável. Porque a palavra de Deus diz que no meio da seca, Abraão prosperou e se tornou riquíssimo. Sabe? A gente precisa entender que, mesmo que não faça sentido, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, há um propósito. Há um propósito. O lugar, às vezes, ele não parece favorável, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo nesse lugar vai cooperar para o teu bem. As coisas vão começar a acontecer. Foi assim que o José. O lugar não era favorável, mas na prisão as coisas contribuíram para o bem de José. Os céus se moveram. Favor José encontrou naquele lugar. E vai ser assim com você. Mantenha-se no centro da vontade de Deus, que você vai ver que as coisas vão começar a acontecer nesse lugar. Já disse a você que todas as vezes que eu me pego pensando o porquê de estar aqui, eu lembro-me sempre das palavras de Jesus dizendo: agora você não entende, mas depois você compreenderá. Qual era a lógica de Jesus lavar os pés dos seus discípulos? Agora vocês não compreendem, mas depois vocês compreenderão. Quando não tem lógica e você está no centro da vontade de Deus, então tem propósito. Permanece aí porque tem propósito. Continue acreditando porque tem propósito para ser cumprido. E fique fiel a Deus,
porque assim as coisas começarão a acontecer. Havia um propósito para Daniel estar no palácio de Nabucodonosor. Daniel não foi levado para aquele lugar por acaso, não. Nabucodonosor foi bem específico: eu quero jovens inteligentes, sábios. Eu quero jovens fisicamente perfeitos. Não foi pego a dedo, apontado de qualquer maneira, não. Foi escolhido para estar naquele lugar. Porque havia um propósito. Sabe, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus através da vida de Daniel. Há um propósito. Deus precisava, sabe, trabalhar na vida de Nabucodonosor. E Daniel foi o caminho. O propósito foi cumprido. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Olha o propósito. Daniel capítulo 4, versículo de número 37. A palavra de Deus diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei de céu, pois todas as suas obras são verdade e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar quem anda com orgulho. Nabucodonosor reconhecendo a grandeza de Deus. Como é que ele poderia conhecer a Deus se não houvesse um Daniel ali? Existe um propósito para você estar onde você está. Quando eu olho para a vida de Esther, eu compreendo que Esther, apesar dela ser apenas uma jovem, uma menina, uma órfã, apesar de nada ser favorável para a história dela, havia um propósito. Esther tinha o que nenhuma outra menina tinha: descendência judaica. Só Esther, de todas aquelas que estavam no palácio, é que poderia interceder pela vida do povo judeu, porque ela era judia. Há um propósito. Havia um propósito naquele lugar. Esther não se tornou rainha simplesmente porque ela era a mais bonita de todas, mas porque o favor de Deus estava com ela para o cumprimento do propósito. Esther não estava sendo apenas recompensada, talvez possa até ser, talvez Deus estava recompensando ela pela sua fé, pela sua fidelidade, né? Mas havia um propósito, era mais do que isso, era mais do que uma recompensa, era mais do que, sabe, honra para a vida de Esther. Havia um propósito, o propósito era maior. Havia um propósito para cumprir naquele lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo de número 5. Espera que eu estou aqui. 4 de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Então Esther chamou um dos oficiais do rei que lhe serviu e instruiu a dirigir-se a Mardoqueu e a descobrir o que estava acontecendo e por quê. Foi ao encontro de Mardoqueu no espaço aberto em frente ao portão do rei. E Mardoqueu disse tudo o que acontecia e a quantia exata de prata que Amã tinha prometido depositar no tesouro real para a destruição dos judeus. Ele deu também a cópia do decreto promulgado a Susã sobre a destruição deles. Ele deveria mostrá-lo a Esther, explicá-lo e em seguida instruí-la a se aproximar do rei e interceder a ele e implorar o favor em prol do seu povo. O servo voltou e contou a Esther o que Mardoqueu lhe dissera. Depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, Mardoqueu pediu que esta resposta fosse dada a Esther. Não suponha, pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar que os outros judeus. Pois se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e sua família de seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a essa posição real precisamente para um tempo como este. Esther não estava ali simplesmente pela sua beleza ou para satisfazer o desejo de um rei, mas ela estava naquele lugar, naquele exato momento,
para salvar o povo judeu. Mardoqueu diz, quem sabe se você chegou a essa posição real, precisamente para um tempo como este. Mardoqueu estava dizendo, Esther, você não está aí por acaso. Deus não colocou uma judia como rainha, como preferida do rei, por um acaso. Há um propósito para você estar aí, e o propósito é salvar o povo dessa condenação. Aí a palavra de Deus diz no versículo 15 que Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus que encontrarem em Suzã e façam jejuar por mim sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei. E o que é contra a lei? E se eu perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. Esther agora estava sem medo, porque Esther compreendeu que havia um propósito. E o propósito seria cumprido de toda e qualquer maneira. Por isso ela perdeu o medo, por isso ela ficou destemida. Por isso ela não temeu mais ser morta quando se apresentasse diante do rei. Porque ela precisava ser convidada para estar diante do rei. Caso contrário, se ela se apresentasse sem ser convidada, ela poderia ser morta. A não ser que o rei encontrasse-lhe favor, estendesse o cetro, dando permissão, dando salvação para ela naquele lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Deus não fez com que o rei convidasse Esther, mas Esther foi. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente decide permanecer no centro da vontade de Deus, os céus se movimentam e tudo à nossa volta coopera para nosso bem, age ao nosso favor. Esther se apresentou e o rei estendeu o cetro. Esther não foi morta. O cumprimento do propósito aconteceu. Esther preparou 2 banquetes para o rei. Esther se apresentou como judia e disse, você está para condenar o meu povo. Não faça isso. E a palavra de Deus diz que o dia que foi marcado para a morte dos judeus se tornou num grande feriado para a nação, de comemoração e festa. O propósito de Esther foi cumprido. Esther estava naquele lugar. Não por acaso, mas porque havia um propósito na vida dela. E eu quero que, em vez de tentar fugir, em vez de tentar sair, em vez de tentar parar, em vez de querer desistir, em vez de se questionar, de murmurar, eu quero que você pare, que você escute a Deus e que você peça a Deus para você compreender o propósito, saber qual é o seu propósito. Em vez de fugir do lugar, da situação e da circunstância, peça a Deus para que Ele revele qual é o propósito e que Ele te ajude a cumprir o propósito. O propósito foi revelado para Esther e Esther disse, agora eu preciso de ajuda para cumprir o propósito. Reúna o povo, jejue, ore, porque eu também vou fazer isso. Eu vou me encher de Deus e vou pedir para Ele me ajudar a cumprir o propósito. E se eu perecer, eu pereci, mas eu vou cumprir. Às vezes a gente só precisa entender que há um propósito. Talvez você diga que você esteja no lugar errado, que você esteja na circunstância errada, que você esteja no momento errado. Mas eu tenho certeza que existe em você algo que ninguém nesse lugar onde você está possui. Você tem habilidades que ninguém tem. Talvez você ore com mais fervor do que muitas pessoas nesse lugar. Talvez você cante melhor do que muitas outras pessoas nesse lugar. Talvez você tenha a revelação da palavra, o dom da cura. Talvez você tenha, sabe, o dom de ministrar, de ensinar, de pregar, que outra pessoa não tem. E que é necessário estar nesse lugar. Talvez você tenha fé que outra pessoa não tem. A gente é levado porque existe em nós algo
que outra pessoa naquele lugar precisa. Quando você é levado para um hospital, existe um propósito para você estar ali. Havia um propósito na minha vida para eu passar por tudo o que eu passei. Havia um propósito para eu estar na UTI, havia um propósito para eu estar no hospital, havia um propósito. Pessoas voltaram para Jesus. Pessoas aceitaram Jesus através do que eu passei, através dos lugares aonde eu fui. Há um propósito e você precisa entender isso. Você precisa compreender que você não está aí, sabe? O que Esther tinha de diferente das outras meninas? Porque Esther era bonita, as outras também eram. Esther era jovem, as outras também eram. Mas Esther tinha um propósito. Esther era judia e nenhuma outra era. Só Esther poderia interceder pelo povo judeu. Só Paulo poderia chegar ao rei de Roma. Só Paulo poderia entrar em certos lugares em Roma para pregar o evangelho. Porque só Paulo, além de ser judeu, também tinha cidadania romana, coisa que os outros discípulos de Jesus não tinham. Só José é que não poderia se corromper com o ouro, com toda a riqueza, com toda a grandeza do Egito. Você tem o que nenhuma outra pessoa tem. E por isso você foi levada e colocada nesse determinado lugar que você está. Não é por acaso. É por um propósito. Não é por você. É por Deus. Em vez de querer desistir, peça para Deus abrir os teus olhos e você compreender qual é o propósito. E enquanto isso, permaneça no centro da vontade de Deus. Permaneça. Quando Esther desejou cumprir o seu propósito, o favor de Deus esteve com ela. José desejou cumprir o seu propósito e o favor de Deus estava com José por onde José passava. Paulo desejou cumprir o seu propósito e o favor de Deus estava com ele, aonde ele ia. Você precisa compreender que existe um propósito para a sua vida. Se ao invés de você desistir, você decidir cumprir o seu propósito, o favor de Deus estará com você em todo e qualquer lugar. E por onde você passar, você será bem-sucedido. Paulo foi bem-sucedido no seu propósito, Daniel foi bem-sucedido no seu propósito, Esther foi bem-sucedida no seu propósito, José foi bem-sucedida no seu propósito. Se você permanecer no centro da vontade de Deus, você também será bem-sucedido no propósito que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Fiquem com Deus e a gente se encontra no nosso próximo programa. Eu espero você aqui.